Olá! Oi! Boa noite! Hoje sentada no chão, a friaca aqui da minha cidade. Decidi vir pra casa, olha só, coisa boa, arzinho ligado. E hoje vamos falar sobre Pilates na oncologia com a minha amiga Lilian Mello. Muito feliz por esse convite ter sido aceito, amiga. Eu acredito que você já está aí. Então, da mesma forma, né, da nossa live de segunda-feira, eu acho muito importante deixar a voz a quem entende do assunto, né? Que nem a Anne estava com a gente falando sobre fisiopélvica, né, sobre incontinência. Enfim, quem quiser assistir está no meu YouTube. Hoje eu convidei a Lilian para falar sobre esse assunto que muitas vezes é um tanto quanto delicado, né? Então eu vou colocar aqui, vou colocar aqui o assunto. Ai, gente, espera! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tô aqui! Deixa eu colocar o assunto. Não, o Bubi sempre fazendo as suas, né? Oh, meu Deus do céu. Isso aí é só pra divertir vocês, né? Estão vendo bem? Estão escutando bem? Deixa eu posicionar aqui que hoje eu fiz uma engenhoca. É bem possível que caia. Ai, meu Deus. Tô aqui. Pronto. Não posso me mexer. Olha. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Essa Lili, por favor, muitos corações pra ela, hein? Que rufem os tambores. Oi, Oi, amiga. amiga. Oi. Tudo bem? Olha aqui, eu tô olhando você, que coincidência. É, então, tá frio aí? Tá bem frio também. Eu tô rindo no meu casaco vermelho. Falei, vim, sem saber, a gente. É, então. Parecida. Deixa eu vim mais pra cá aqui. Hoje eu vim pra casa porque tá frio. Eu pensei, bah, eu vou no ar-condicionado, né? Aí eu fiz uma engenhoca aqui hoje. Oi, pessoal. Então, Lili. Que bom Muito que deu obrigada. certo, né? Que feliz que eu Sim, fiquei. ótimo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu Obrigada tava por me convidar. falando antes que eu acho importante dar voz, né, a quem sabe, quem manja do assunto, né? E, e eu Eu sei que espero. tu trabalha, eu sei que tu trabalha muito, né, com isso. Então, por favor, a palavra é sua, sinta-se em casa e se Ai, apresente pra gente. obrigado de novo, querida. Bom, primeiro agradecer de novo por esse convite, né? Eu acho que a primeira vez que a gente se encontrou mesmo foi em 2018. Foi Foi 2018. no Return, no primeiro. Eu tô meio perdida no tempo, assim. Isso, é. Num, num evento, né? Num Numa congresso, sei, conferência. numa conferência, não sei como a gente fala, mas. E foi assim, imediato a minha identificação com a Bubi, depois ver ela nesse processo tão maravilhoso que ela vem passando aí. Hoje tinha falado com ela, falou, acho que a resiliência de ter que mudar, de ter que atingir outras metas, né? De ressignificar tudo aquilo que você já tinha feito, é assim com o paciente oncológico também. Uhum. Então, só para falar assim que todo mundo que trabalha com o método pode receber esse aluno, esse paciente, caso eles cheguem para você. E ter isso muito na cabeça, assim, das fases que ele vai passar, como ele precisa ressignificar aquilo tudo. E, inclusive, a gente também ressignificar os exercícios e o sistema do Joseph Pilates, né? Que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho
para trabalhar com a oncologia. Bom, Quanto tempo tu tá trabalhando nessa área, Lili? tem 15 Fala, anos. Vou falar sério? sério. Ai, isso é uma figura. Mas assim, especialista, Sério? especializada nessa área da oncologia mesmo? Sim, Olha, sim. guria, não fazia nem É, ideia. a gente vai se conhecendo mais. Então, eu sou a Conta um Lia, pouquinho aí da história, como começou e tal. vou contar um pouco. Acho que tem algumas pessoas que já me ouviram falar, mas eu nunca canso. É, eu não, Eu, eu não sei. eu acho que não conhece, então é bem legal. Eu sou Lília Melo, para quem não sabe, né? A maioria acredito que não. E aí eu me formei em fisioterapia, Bubi, em 99, Uhum, 1999. Hoje eu estava uhum. até escrevendo. Então, ano passado, eu comemorei e continuo celebrando os meus 20 anos de formada na fisioterapia. Que massa, nossa. Faz tempo, mas passa voando. Faz tempo, mas Passa passa voando. voando, passa voando. Uhum. E aí, quando eu me formei, então, não tinha, não tinha Pilates, assim, praticamente eu nunca tinha escutado falar. E apesar de ter formado em Petrópolis, que estava ali do lado do Rio de Janeiro, né? Aham. Porque eu sou de uma cidade muito pequenininha, na divisa com o sul da Bahia já. Então, se às vezes eu falar um pouco com sotaque de baiano, assim, você já consegue identificar. E a minha cidade tem 13 mil habitantes. Então, eu saí de lá com 13 anos também para estudar. Aham. Opção. E aí, enfim, fui parar em Petrópolis, fiz faculdade lá. E apesar de ser, então, ali meia hora, 40 minutos do Rio, a gente não tinha, nunca tinha escutado falar sobre Pilates, nem nada. Bom, me formei e aí fui me especializar em outras coisas, assim. Primeiro eu fiz neuro, até contei essa história, falei, meu Deus, hoje não tem nada, assim, a ver comigo, mas me deu umas noções de alguma coisa, então eu fiz uma pós em neuro, depois eu fiz uma pós em saúde da mulher, então eu achei muito interessante, né, a live de anteontem, Uhum. ontem, eu tô perdida. Onde... Depois fiz uma outra pós em terapia manual, Uhum. e aí onde tinha, na verdade, para me tornar primeiro, eu queria ser RPGista, então trabalhei com RPG também. Só que isso tudo eu fui fazendo num espaço de tempo muito curto, que hoje eu Uhum. entendo que, assim, não é o ideal. Mas a gente não tem ideal, né? Assim, também já aprendi. Né? Eu Eu também, eu queria. passei, Gente, eu ainda sou meio enlouquecida de fazer todas as coisas, né? Mas eu passei ali por um tempo fazendo, sei lá, tudo que achava de fisioterapia ali, né? Sei lá, joelho, ombro, cotovelo, até a gente ir se encontrando, né, de fato. e aí a gente se encontra, eu acho muito bacana. Não sei se eu já te falei isso, que é uma coisa que você fala assim sempre. Você fala, hoje eu penso assim. Eu já É, ouvi você falando isso. Bom, hoje eu estou assim. Hoje é, eu trabalho dessa maneira, e que eu acho muito bonita e eu me identifico muito. Porque tudo que eu vou falar, que a gente vai conversar aqui, é hoje, né? é, Como eu trabalho hoje. Amanhã, se surgir alguma coisa nova e que tem um respaldo para mim ou que me encante, assim, com certeza eu vou correr atrás e tudo. Então, exatamente, estou falando de hoje, mas para chegar no hoje, né, teve essa história toda antes. Eu certo. falo sempre que a minha história começou de maneira muito pessoal na fisioterapia, assim, oncológica, né? Uhum, Eu conto sempre que eu tive um avô muito querido, muito maravilhoso, que morou comigo. uhum, Eu fui morar com ele novinha, com 5 anos, e depois ele veio morar na minha casa. E ele teve um câncer
de mediastino e tal. E eu tinha 15 anos. Já não morava na minha casa, mas aí quando ia lá, ele teve um edema de cabeça e pescoço, assim, grande. E eu fiquei, claro, devastado, né? Como eu acredito muito que o câncer é isso que faz com a família da gente. Já Depois. passei também na Oi? minha família. Na minha Ah, é? família teve. Uhum. Ah, Minha então aí. avó. A gente pode falar, se você quiser. E aí, me formei em 99 e 2000, voltei para casa, porque eu falei, gente, e aí, né? Não sei onde que eu vou morar, o que que eu vou fazer. E aí, um tempo depois, um ano e pouco depois, meu pai também adoeceu. Teve um câncer e Também. também. E foi muito rápido, só que o meu pai foi uma surpresa, assim, porque ele não reclamava, não tinha dor nem nada. E aí eu comecei a tratá-lo, eu estava lembrando com fisioterapia, com o que eu sabia, assim, né, de Sim. um ano e pouquinho lá de formado, e não estava vendo resposta. A gente sabe a resposta que a gente quer daquele paciente, né? E aí falei, bom, esse negócio tá estranho, tá esquisito. E ele foi fazer um exame e aí deu positivo. Enfim, meu pai faleceu com 23 dias, descobriu e rapidão faleceu. A gente veio para Belo Horizonte, então, para ele tratar, e na última semana ele veio, ficou uma semana internado e faleceu. Mas aí nessa última semana ele também teve um edema grande, assim, de membros inferiores, que na época eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas hoje sim, né? E eu falo que Mais eu conhecimento e prática, né? Experiência. exatamente. E eu fiz um carinho nele, que eu entendo. Eu toquei assim, sempre conto que ele tinha ficado sem dormir, estava sem dormir esses dias todos com muita dor, e aí eu toquei ele e ele se sentiu melhor, deu aquela cochiladinha assim, então foi muito. Me tocou muito. E, e aí eu falo que eu tive a grande chance, assim, que às vezes, e que eu estou vivenciando muito isso agora nesse tempo de Covid, né, da pandemia aqui, que as pessoas não têm a oportunidade de se despedir e de viver esse ritual todo. Eu vejo a Adriana Coldela lá falando, né, tá passando por isso. E como é difícil, então eu tive essa oportunidade de ter até essa última conversa assim com o meu pai. Antes dele, ele conversou comigo, ele estava sem falar já no último dia, não falava nada, e de repente ele recobrou a consciência. Nos despedimos, ele falou por 20 minutos sem parar, e ele me falava muito assim: você precisa ser feliz. E meu pai não era muito de conversar isso, nem eu. Hoje eu já falo assim, abertamente. Ele falou: você precisa, eu só quero que você seja feliz. E ele, seu irmão precisa estudar, porque eu sou mais velha, e meu irmão tinha acabado de passar na faculdade, então não sabia como é que vai pagar isso, né? E aí a gente teve essa conversa e falou: continua fazendo o que você está fazendo. E meu pai, a gente era, como é do interior, assim, uma cidade bem pequena e muito trabalhava com fazenda, tudo. Então ele ficou muito, assim, eu acho muito agradecido com a vida que a gente conseguiu formar, né? Que eu tinha então me formado. Bom, aí eu então fiquei naquela, comecei a trabalhar com o SUS, pelo SUS, que eu falo que foi um grande aprendizado, porque eu fiquei 4 anos trabalhando com o SUS, com fisioterapia normal, assim. Só que nessa época eu comecei a falar assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa por esses pacientes, assim. Então eu fazia uns grupinhos de exercício que era Uhum. fora não tinha nada a ver. Eu queria que essas pessoas se reunissem de novo, que estavam Sim. com processo de dor, não era nada de oncologia ainda. Mas eu queria que eles se reunissem e fossem se mover. Porque eu já
já entendi e entendo que é a cura mesmo para todos os males, o movimento. Um movimento, claro. E se eu estiver falando muito, aí você vai me interromper. Não, vai tranquilo, vai tranquilo. Tem alguém, Aí, tem alguém querendo te abraçar. eu- o Alex, o Alex, não, que lindo! O Alex, acho que está na Áustria agora. Nós estudamos juntos no colegial, eu saí da minha cidade e fui para Governador Valadares. Depois eu conto isso Já também. deu uma volta, né, Lili, por aí. Não, então, eu acho essa conversa muito bacana, porque tem a ver com os caminhos que a gente vai escolhendo mesmo. Eu Exato. saí da minha cidade, Carlos Chagas, e fui para Governador Valadares com Uhum, 13 anos. Fiz grandes amigos lá, foi maravilhoso. E eu falo que, assim, como que cada época da minha vida é especial. com Me certeza, traz, assim, eu com nunca acreditei certeza. nisso. E você sabe falar isso muito, com muita propriedade, dos propósitos. Eu era uma pessoa que não acreditava muito nisso, sabe? E hoje eu vejo como que tudo vai se encaixando. Até o Acredito. tempo agora que a gente fica. Tem dias que eu fico meio assim para baixo, super preocupada. Falo, putz, o que eu vou fazer? Qual que é o caminho para seguir? Falo, não, tem que ter tem um propósito aí. Bom, Concordo. aí meu pai, então, faleceu. E aí eu entrei num processo de luto mesmo, assim, fiquei super deprimida e tal. E aí eu sempre conto que o Pilates entrou vendo Ana Maria Braga, a Hum, Inélia Garcia, isso Rapaz, juro. Eu tava tentando muito procurar, eu não conseguia achar. Falei, será que no YouTube deve ter, né? Eu não consegui, eu mas acho que quem. deve ter. Acho que deve ter. Porque eu fiquei na dúvida se foi 2002, mas foi por aí, 2002. Nossa, eu entrei no Pilates 10 anos depois, tipo, É, 2012. que maravilhoso. 2002, a gente vê. Eu vou contar isso, porque eu achei que o Pilates ia acabar. Quando eu comecei, eu falei, esse negócio vai durar um tempo e vai acabar. Não achei que Ah, fosse tão longe. E aí, eu vi então a Inélia Garcia, né, que é uma das pioneiras no Brasil, com aham. aqueles aparelhos todos, demonstrando uns exercícios. E, como eu falei, eu estava num processo de luta, eu só estava atendendo um paciente que estava em fase terminal. Eu queria ajudar de alguma maneira. Que força, hein? Acho que foi uma escora mesmo, não foi uma força, não. Mas só que depois começou a ficar pesado, porque você atravessa o luto, né? Que bom que passou, você vai tendo entendimento das coisas. E aí aquilo apareceu tão assim, eu falo que brilhava assim a televisão, sabe? Eu falei, gente, eu sou da dança, assim, já gostava, já dançava, fiz balé, já fiz várias coisas. Falei, gente, que maravilhoso isso. Tem um pouco da dança, Tu se tem identificou assim de fato daí. Tu na hora. viu, tu pensou assim, é isso. É isso. Eu falei, nossa, é muito maravilhoso. Mas aí tu já trabalhava com os pacientes oncológicos ou não? Não, eu comecei a atender paciente terminal, mas sem saber nada de oncologia, em 2002. Trabalhava respiração, né, caixa Ah, respiratória, essa função toda, mas nada de onco especificamente, aham. assim. Aí, bom, aquilo ali brilhou para mim, falei, eu vou atrás disso. Aí hoje, quando eu estava me preparando para vir para cá, assim, para vir falar com você, eu fiquei me lembrando como que tudo não tinha, não tinha internet nas casas assim da minha cidade toda. Aí tinha lan house. Vocês são Ah. muito novos, né? Quem é mais antigo Não, mas pô, vai tá lembrar. louco. Então ia Ter para uma lan house ficado em Lan para House. pesquisar sobre a vida do Joseph Pilates, porque eu falei, gente, que coisa. E escrevia, porque não tinha, você não grava. Ui, Só um travou. minuto. A bateria. Travou? Voltei? Voltou. Ah, só melhorar aqui.
Opa, minha engenhoca aqui deu errado também. Voltei? Vol- Aí, então fiquei me lembrando que eu ficava na Lan House tentando anotar tudo, aquelas frases todas. E falar, gente, que coisa maravilhosa, muito surreal isso. E aí comecei a pesquisar onde que eu podia me formar, né? Fazer a minha formação. Não. Aham. Aí a primeira pessoa que eu conheci, eu não sei se alguém que está aqui vai conhecer, ela chama, não sei, Tereza Camarão, que era uma rolfista famosa, conhecida no Rio. Tem até livros dela, muito bons, por sinal, da Tereza, antigos, mas muito bons. E a Tereza, então eu fui fazer um curso, o primeiro curso que eu fui fazer com a Tereza, há muito, em 2000 e final de 2002, eu acho, não sei. Acho que foi isso. Uhum. Bom, aí eu falei, bom, agora preciso abrir meu estúdio, mas não tenho coragem ainda, né? Era muita novidade, era assim, ninguém conhecia o Pilates. Então, até para abrir o meu estúdio, eu fiquei me lembrando hoje também, colocar outdoor numa cidade para falar, olha, vai ser um método, ninguém conhecia, ninguém explicar ainda para as pessoas, ainda acontece isso, né? Sim. Mas colocava umas frases no outdoor, era surreal, assim, para falar que eu ia abrir um negócio diferente, com os exercícios, com umas máquinas todas diferentes. Então Legal. foi assim. E aí a Onco, bom, aí eu comecei, aí depois veio a Fiz Pilates, e aí eu participei da primeira conferência que teve da Fiz Pilates, que foi em Salvador. Aham. E aí fiz a minha formação. Hoje eu também fico pensando, viajava de ônibus 18 horas. Ah, a gente faz Estava no isso. Rio um tempo, porque foi no Rio, e voltava e tudo certo. E aí comecei a trabalhar, só que aí de repente começou a me incomodar o fato das pessoas chegarem, depois de um certo tempo, eu quero malhar bumbum, que acontece ainda, quero braço, quero. Falei, gente, mas não é isso, sabe? Não foi por isso que o meu olho brilhou, não. Uhum. Mas eu estava começando, pioneira ali, ninguém fazia muito isso. Pilates era uma coisa super nova. E aí, ao mesmo tempo, eu fui pensando, não, eu quero fazer alguma coisa a mais, assim. Até que então eu estava com o meu estúdio já. Eu mandava todos os anos, desde que o meu pai tinha todos um ano, acho que várias vezes no mês, para uma escola, um hospital da Alemanha, um e-mail falando que eu queria fazer a minha formação lá, residência, que era em linfologia, oncologia, e eles me pediam sempre mais para eu ter mais experiência. E aí eu já tinha desistido, não acreditava mais naquilo, até que eu estava então lá no meu estúdio um dia, e aí eles me ligaram mesmo, achei que era trote, depois voltei atrás, eles ligaram de novo para falar que eu podia então participar do curso. Nós Legal. era uma turma de 16, mas eu tinha que dar resposta, eu tinha 2 semanas para dar resposta. Aí eu conto isso. Vendi o meu estúdio, eu Ah, anunciei, fiquei maluca, falei, eu não tenho grana, porque eu fui com os meus próprios recursos, assim, né? sim. E aí foi a primeira vez, eu falo, eu tinha ido só para a Disney, eu tinha ganhado de presente de 15 anos, aí foi a primeira vez que eu fui para fora de verdade, sem ser uma excursão, para uma cidadezinha muito pequena, menor ainda que a do Joseph, tinha 2.500 habitantes lá, que é onde que é o hospital do Dr. Fold. E aí começou a minha história, assim, na Onco, porque fiquei lá um tempo, 2 anos, falei aqui, eu falei, já não tenho emprego, não tenho estúdio, não tem mais nada mesmo, vou ficando. Uhum. E aí fui parar em Londres, eu conto que aí porque eu ia ficar 2 semanas de férias antes de voltar, assim, para o Brasil.
E uma amiga que eu fui ficar na casa dela falou, não, você vai morar aqui e tal. Eu falei, não, mas não tem dinheiro. Ela, não, nós vamos dar um jeito aqui. Aí ela conversou com a menina que ela morava, falou, você pode pagar o gás, a luz? Eu falei, ah, isso aí eu acho que dá, né? E ela falou, eu te inscrevi num curso também, de Pilates, que é no Bishopsgate Institute. Sério. E aí eu comecei a ver, aí foi uma outra história, assim, porque hoje eu estava lendo também para a gente falar aqui, como que durante um mês, assim, foi só respiração, respiração. E aí eu comecei a ter contato com o clássico, porque, né, até então era a Físio Pilates e tal, a Polestar. E aí tu teve E aí, contato com o Pilates em Londres, com o clássico em Londres. lá foi a primeira vez, assim. E aí tu É, começou a tentar, então, e ver como sim, seria interessante trabalhar com pacientes oncológicos no Pilates. eu acho que foi uma evolução natural, querido Bubi. Eu já tinha ficado, então, na Alemanha, vendo todo aquele processo dos pacientes oncológicos. Falei, eu vou voltar para ensinar isso, porque eu não quero que ninguém não saiba, igual eu fiquei com o meu pai. Embora a Aham. gente sabe que não dá para saber tudo. Eu achei que eu ia para lá e ia voltar sim. Nunca mais eu não vou saber. E todo dia a gente sabe que não sabe, né? E aí, então lá foi um contato assim, com o clássico e com outro mundo, assim, porque era uma escola, primeiro que é muito maravilhosa, assim, o espaço daquelas aulas de filme, assim, um processo muito lento, assim, de aprendizagem, de você conhecer mesmo o seu corpo, porque eu falo que eu não tinha tido esse tempo, porque eu estava no Sim. corre, né, para montar Aham. estúdio, aquele negócio, antes de ir. E aí lá, para eu ficar mais tempo, eu precisei dar aula para ganhar um dinheiro também, né? E aí uma colega que estudou comigo na Alemanha, era de Londres, na verdade de Cambridge, me chamou e a gente montou pequenas aulas com pacientes dela e hello, hello, plastic, tem gente de fora aí. Aí eu comecei então a fazer esses workshops pequenininhos, mas muito de forma amadora mesmo. Até que eu voltei, fui chamada, uma amiga que já tinha um estúdio para eu dar aula e comecei. Bom, aí na Onco, assim começou. Até que os pacientes vão aparecendo, porque eu acredito que todo mundo que está aqui tem essa conexão. Se eu já recebeu algum paciente, né? Você não precisa estar só na Onco para saber. Vai chegar alguém com uma mastectomia, ou uma pessoa, um homem que fez uma prostatectomia, tirou a próstata, isso é muito comum. Até as pessoas ficam imaginando que é só gente mais velha que chega. Pelo contrário, a maioria dos meus pacientes são jovens, mulheres jovens e homens jovens também. E que chegaram para mim por diversos canais, assim, né? E Agora caminhos. tem um estúdio, Lili, como é que tá atualmente, assim? Tá fechado o meu estúdio. Sim, mas tu tem um estúdio. Sim, sim. Aí E, tem 5 anos, então eu trabalhava antes em outros estúdios, até que eu falei, não, tá na hora de fazer do meu jeitinho mesmo, né? sim, Porque você tá em outros lugares, e eu sempre trabalhei em lugares maravilhosos, graças a Deus, com pessoas incríveis, assim, mas eu queria que fosse do meu jeito. claro. Então, eu montei e aí eu queria que fosse o mais próximo do clássico, assim, possível. Então, começou o AE naquela época, né, que você participou. E eu falei, não, eu não me identifiquei, assim, falei, então eu queria que fosse mais próximo do clássico, embora os aparelhos não fossem. Sim, E aí esses pacientes começaram a chegar para mim, até que eu falei, não, eu também preciso fazer uma especialização nessa área. Fui fazer uma pós aqui mesmo de oncologia
para poder falar com mais propriedade, para entender esse universo aí. Quando eu comecei a pós, eu fiz em 2017, eu fui para um congresso em Mönchengladbach, que é na Hum, cidade que o Joseph Pilates nasceu, que é o Pilates Heritage, que aí é o clássico do clássico, né? Tem que tava massa. lá o Alan Herdman, pessoas profissionais assim, incríveis. Legal. E aí eu descobri uma outra coisa, as várias escolas, sabe? Porque antes eu estava muito focada só assim, não, é nesse modelo assim. E quando a gente conhece mais, né? Quem já está acompanhando seu processo, quem está estudando aí, você vê que tem diferentes escolas e diferentes abordagens, assim. E aí tem Uhum, aquela história maravilhosa da Eve Gentry, né? Que teve um câncer de mama, tem aquele vídeo uhum. famoso dela, né? Depois de uma mastectomia bilateral. E aí lá eu já atendi esses pacientes. Uma francesa, a Yael, que é uma instrutora maravilhosa, bailarina também, que morou no Brasil, ficou sabendo desse meu trabalho e me procurou lá. Olha, você é brasileira, tal, você faz esse trabalho, você tem que colocar isso para frente, falar disso, porque até então eu ficava quietinha, não Sim, falava muito sim. do que eu estava fazendo com os meus pacientes na onco. E aí, bom, E aí a gente comecei, quer saber o que que verdade. tu faz com eles. Bom, o que eu faço? Eu faço primeiro. Eu faço o que a gente faz como instrutora. Eu avalio esse paciente. Qual que é a diferença assim do cliente, do paciente que não tem câncer chega dentro do estúdio ou do consultório, assim? Eu preciso saber um pouco mais da história desse paciente, não só do movimento, mas da história do câncer mesmo, da doença. Nesse momento eu preciso saber, conhecer um pouco da doença, né? Ou um pouco ou muito, né? Então eu Aham. preciso saber das cirurgias, eu preciso saber do tratamento, se ele fez um tratamento prévio, se ele está passando por um tratamento, se a gente está fazendo, se ele está se tratando naquele momento, que tipo de tratamento que foi, né? Se ele está fazendo químio, se está fazendo rádio, imunoterapia, enfim, eu preciso ter conhecimento disso, eu preciso ter conhecimento das drogas que ele está tomando, dos remédios que ele tá tomando, porque isso influencia muito na condição daquele paciente. Sim. E o paciente oncológico, ele é aquele paciente que cada dia, É todo diferente, mundo, né? Na verdade, a gente né? avalia Varia mais. dia a dia, mas talvez um pouco mais, assim. Tem Aham. dia que ele vai estar com um enjoo, porque a gente vai ver os efeitos colaterais todos desse tratamento, né? A Sim. fadiga oncológica, e a gente precisa saber desses parâmetros todos da oncologia, desses pacientes, e de cada tipo de câncer especificamente. A gente, quando vai falar do paciente oncológico, a gente precisa saber a Monique está falando ali, ficar atenta ao detalhe todos os dias. Então, a gente vai ver, observar também o tecido do paciente, né? Essa pele, tem alguma retração, alguma aderência. E eu encontrei no Pilates, nos aparelhos, no Med Pilates, as ferramentas mais extraordinárias de verdade para trabalhar com esse paciente. Que Porque massa. eu posso alongar esse paciente, eu posso fortalecer, eu posso fazer o trabalho completo, né? Eu Uhum. posso trabalhar o tendão desse paciente. Hoje eu estava estudando um pouco sobre face. Posso trabalhar fáscia com esse paciente. E o que eu faço, e aí vamos falar para as pessoas do Pilates clássico, só que eu acabei antes, eu estava muito. Colocava ele no sistema, né? Fazia Ah, uma avaliação. Só que hoje eu já percebo também, hoje, né? Tô falando, que eu posso mexer nesse sistema, entendeu? Aí depois você me fala. O paciente, a gente vê lá aqueles 5 primeiros exercícios, né? Você precisa ter um centro forte, que são os exercícios básicos. Mas o que é básico para mim pode não ser para o outro.
Sim. Então, de verdade, com qualquer paciente ou cliente, mas com esse paciente em especial, eu vou tratar da especificidade dele. Então, Uhum. se é muito fácil para mim, às vezes, fazer uma flexão de tronco, ou tá lá realizando deixa eu ver, 100, mesmo que em todas as etapas que a gente faz, para outra pessoa pode ser dificílimo, Sim, né? com Ele não certeza. pode, ele precisa estar no básico. Então, aquilo ali vai ser avançado para ele. A gente sabe que Uhum. depois, num segundo, terceiro momento, a gente trabalha as extensões do paciente. Mas e se eu precisar com aquele paciente de Fazer. trabalhar com essas extensões? Hoje eu penso muito nas espirais do tronco, porque eu estou me enveredando também nesse caminho das faces, das linhas todas lá, do Tom Myers, uh, e da Glaucia aqui do Brasil, né? Que é minha. Eu sigo fervorosamente a Glaucia. Então, eu entendo hoje que eu preciso modificar, quando necessário, o sistema, Concordo. né, que o Joseph criou, porque Hoje eu tava com uma aluna em treinamento online e ela me falou, né? Porque as pessoas me perguntam muito, o que que eu faço com tal pessoa? O que que eu faço uhum, com tal pessoa? Né? Como é com tal pessoa, com tal patologia? E as pessoas querem muito uma receita de bolo, né? E essa aluna me falou assim, as pessoas querem a receita, mas elas não entendem a receita. E isso fez muito boa, porque beleza, tem uma receita, né? Tem um básico que a gente precisa seguir, que a gente tem sim, que se guiar, né? Mas eu preciso entender que se meu aluno tem intolerância à lactose ou é intolerante a glúten, que farinha ou que leite ou como eu posso trocar essa receita para ser melhor para ele, sim. do que pegar essa receita e colocar ela para ti, para mim, para Maria, para o João. Isso fez muito sentido para mim, porque é E, bem isso, né? E se tu na tiver que trabalhar, verdade, se a então, gente mas for, não, se a né? gente for a fundo mesmo olhar na história do Joseph Pilates, era isso que ele fazia. Exato. Né? A gente já sabe que ele levava o aluno lá Aham. profundinho, o Na- Draco, e batalhava com esse aluno. Daí ele criou muitas coisas a partir daí, né? A gente vê os acessórios que a gente tem no clássico, tudo. Foi tudo quando o Joseph partiu dessa ideia, assim. O Brief Sizer, que a gente. Enfim, quem for do clássico aí, se conhecer, levantar a mãozinha, né? É, ele já pensava assim. Só que o Joseph Pilates, a gente sabe que ele não tinha muita, vendo a história dele, que ele não tinha muita paciência também com essas É, pessoas é. que Eu acho apresentavam um que pouco de dificuldade. é essa consciência, assim, que eu tento passar pra frente, sabe? Porque, enfim, tu tem algo a ser seguido, mas não que todo mundo vai se enquadrar naquilo, né? Tu precisa entender o que tem ali na tua frente, né? Que tipo de paciente tu tem ali, né? Sim, e o paciente oncológico, ele vem com muitas questões. Acredito. Aliás, ele é um ser humano, né? Então, todo ser humano tem muitas questões, na verdade. A primeira coisa que eu quero saber desse paciente é o que ele quer ali, né? Se ele já chegar para fazer o Pilates, porque muito paciente meu chega para fazer uma outra fase do tratamento, para realizar uma outra fase do tratamento, e aí, quando eu falo, bom, agora eu preciso de trabalhar fortalecimento, resistência, alongamento, colocar ele em movimento, o exercício que eu indico é sempre o Pilates. E aí, se ele ficar comigo, melhor ainda, né? Porque eu estou ali acompanhando tudo. Justamente por causa dessas possibilidades e que a gente é muito rico o sistema, né? Assim, é, eu posso colocar aquele paciente primeiro, então, num Cadillac para trabalhar. Imagina todos os acessórios que o Cadillac me dá, as molas. Eu tenho muitas possibilidades de trabalhar com pequenas amplitudes, porque um paciente oncológico, a primeira coisa que ele tem que é medo de realizar
algum movimento, né? Eu posso fazer isso? Será que eu posso? E eles sentem bastante dor? Nem todos, nem todos. Em algum momento, sim, depende muito da fase da doença, né? Ou do tipo de tratamento que ele está realizando. O que eu preciso saber também com esse paciente, por exemplo, se esse paciente realizou uma cirurgia, eu preciso observar as cicatrizes, as aderências, se ele fez o tipo de cirurgia que foi. Então, se tem uma área doadora do enxerto, porque ali vai estar um encurtamento, uma aderência. Então, não vou. Eu fiz uma mastectomia e usei o reto, o reto abdominal, foi seccionado. Então, como que eu posso trabalhar com esse paciente? Porque já chegou o paciente mastectomizado para mim que o médico falou: nunca mais você vai levantar sentando. Aham. Porque é usado o reto, né, para fazer um retalho ali. E aí, Até com uma 4 meses, com 4 meses ela pessoa. tava Que massa. roll up, roll down, Que massa. fazendo rolling like a ball, assim. E isso, essas pequenas coisas, assim, muda a vida da pessoa, né? E saber que Com pode mais. certeza. Nossa. Uma Mas, das mas questões. essa pessoa passou por cima de muita coisa, né? Porque às vezes o que o médico fala é lei, né? Então Sim, essa pessoa também passou por cima dessa barreira, né? Porque às vezes fica colocando ali na cabeça, né? Não vou conseguir, não vou conseguir. infelizmente ainda existe essa ideia de parar de se movimentar, né? Sim, tem muito. Tem muito. Tem dor. Uhum. A gente trabalha com pacientes que têm metástases ósseas e a gente já sabe que não é contraindicado. Já, já tem estudos, desculpa. Depois, se alguém quiser, porque que eu não tô. Outro dia eu fiz uma live falando, me mandaram para falar de artigo e tal. Podem me mandar. Porque aí, o que que eu faço? Pego esse paciente, pego o sistema do Joseph Pilates. Pego todas essas informações depois, porque também fui pensar. Minha última formação mesmo foi em 2007. Depois disso, eu vim fazendo aulas. Então, todo lugar que eu ia, e aí, né, nos congressos, não só mas no congresso de onco, tipo, eu tive uma oportunidade, então fui o ano passado, 2019, estou perdida. Eu Aham. fui participar de um congresso em A gente Denver. já tá há 2 anos em 2020. Acho que é isso. Então, fui fazer um congresso em Denver. E aí, eu sei que a Cara Reeser é de lá, e eu acho ela maravilhosa. Então, cara de pau falou: vou fazer uma aula. Aí, eu marco, sempre que eu posso, eu marco uma aula individual, tento ver uma aula Claro, em claro. grupo e coloco para esses professores. Falo que a gente tem também muito medo, às vezes, de chegar perto da pessoa, né? E Aham. perguntar. E eu sempre falo, agora a cara de pau, falo, trabalho com isso, o que, que você acha? E assim fui aprendendo também. Naquele congresso mesmo que a gente participou aqui, no Return, a Sandy, eu conversei com ela, e aí ela me falou de toda a história dela, que ela também tinha feito uma mastectomia, É. contou para todo mundo. Sim, ela falou, por isso que eu tô, né? Falou desse Eu acho que processo. eu não peguei essa informação. Então tem mais pessoas por aí que passando por todo esse projeto, é, por todo esse trajeto aí, e que desconhecem que o Pilates pode ser uma ferramenta para atendê-los. Com O que eu certeza. ainda Tem uma acrescento. Oi. até que fala sobre, que pergunta sobre como seria, né, esse pós-operatório de mastectomia radical. Como que Mastectomia seria? radical. Como seria, assim. Bom, cada paciente. Como, é muito vago, né, como seria, mas enfim, se tu puder falar sobre. Sim, hoje hoje de novo, eu vou falar do hoje, eu já atendo de uma maneira Ó, já também esquentou, diferente do. Oi? já esquentou. Esquentei. Hoje também eu já tenho uma abordagem um pouquinho
diferente do que era até setembro do ano passado, que eu também fiz um outro curso com uma fisioterapeuta americana, a Catherine, e ela tem um programa maravilhoso, chama Strength, Força Depois do Câncer de Mama. Então, Massa. é um programa em vários que ela ela promove esse tipo de educação em várias universidades americanas e dá curso nos Estados Unidos e pelo mundo inteiro, onde Aham. ela tem um protocolo para ser quebrado, assim que a gente já sabe. E aí eu discuti conversando com ela, porque ela usa esse protocolo com halter, porque ela falou, Lília, por que tem tão pouco estudo? Por que é tão difícil o Pilates? Eu fui falar do Pilates, né? Que eu trabalhava com esses pacientes. Pela diferença dos aparelhos, das molas, da resistência. Para você fazer um estudo bem feito, você tem que ter parâmetros bem estabelecidos. Então, o Pilates, e aí muita gente me pergunta, você tem artigo para eu tratar isso, da onco e tal? Aí falo do Pilates, quando você vai ver esses estudos de Pilates, assim, esses artigos, esses papers mesmo, eles são muito fracos. Porque, na verdade, eles não. E aí, a minha parte de instrutora de Pilates grita, fala mais alto, porque não tem nada de Pilates. Entendeu? Então, como que você pega um método, dá o nome, você faz, então, olha, tem artigo falando de Pilates que é com a bola suíça. Bom, Aham. aquilo ali não é Pilates. Então, eu Aham. fico, assim, Tem, meio tem brigando comigo. nem vamos entrar muito nesse assunto, mas tem artigos que eles fazem, sei lá, exercícios na chair que nem são pilates daí, Exatamente. né? E aí então fica muito vago. Não tem como Exatamente. A basear nisso. qualidade é muito ruim. Só que aí É, vai falar isso com quem está produzindo esses artigos também, sabe? Então, é, nesse não. programa da Catherine Smith, se alguém quiser depois ela dá um curso, tudo. É, ela, ela Pouco estabeleceu alguns explorado, né? parâmetros. Oi? Eu falei, bom, eu vou trabalhar com isso, e aí Muito, nisso que eu estou estudando. Oi? Eu estou muito estudando pouco explorado. pouquíssimo. Então, eu estou em contato assim com ela, porque eu quero mesmo fazer esse programa. É meu plano, assim, agora para um futuro próximo, para trazer esse programa para o Brasil, porque aí você vê na história do Joseph também, que ele falava muito, ele queria que o Pilates chegasse nas escolas, nos Aham, hospitais. Isso era um sonho dele, que ele não viu realizar, né? aham, E é um sonho meu também, que legal. cresce muito junto com a oncologia. Só que para isso tem que fazer muitas coisas, porque então, aí agora eu vou fazer até a propaganda do seu Claro. pôster maravilhoso, Ah, eu pensei que porque era para ti. não, É para mim claro, não, do passa. seu pôster maravilhoso, porque Obrigada. só escrever os nomes, Bubi, antes eu queria martelava com os meus alunos. Hoje eu vejo como é mais fácil dando aula online, né? Olha, vamos fazer isso e isso. Tem os nomes. Mas se eu quero atingir as uma grande população, uma massa grande, como o Pilates queria mesmo, eu preciso falar uma outra língua, entendeu? Eu não Aham, posso ficar, vamos agora, tipo assim, simples, rolling like a ball. Eu atendo pessoas muito simples, que sim. é E interessante tem você dar cliente que nem quer saber, entendeu? Que ele quer ir ali na aula e pronto. Claro que a imagem é outra coisa, né? Fica muito mais fácil. por isso que eu acho muito maravilhosa a imagem, assim, mas e porque eu acho, também acho, eu sou uma pessoa que gosto de me comunicar com o mundo inteiro, assim, né? Graças a Deus, tem amigos espalhados pelo mundo. Essa linguagem é muito fácil, é muito bom você saber os nomes, tudo. Mas quantas pessoas as pessoas reais, assim, sabe? O Sim. trabalho com o paciente oncológico, ele extrapola um pouco o mundo do Pilates. E ao mesmo Aham, tempo traz de volta, eu tô ficando meio filosófico, ao mesmo tempo traz para dentro, porque era isso que o Joseph queria, assim.
O Brett Howard, não sei se já fez aula com ele. Quem não Não, fez, faça, que não. ele é muito maravilhoso. Ele tem esse projeto de dar aula para criança e esse projeto de dar aula nas escolas, né? Então, eu já fiz uns workshops com ele, umas Aham. aulas, é muito maravilhoso. E ele fala também de simplificar um pouco essa linguagem toda do Pilates. Não é esquecer, não é deixar não falar. Uhum. Mas se eu quero, por exemplo, colocar isso num hospital público, se eu quero levar uma aula, não adianta eu passar meus 33 nomes, meus 33 exercícios. Então, se eu tenho um pôster, se eu tenho. Olha, é esse exercício aqui. Ah, Brett Howard é ótimo, é maravilhoso, muito A teacher, maravilhoso. Oi? a minha teacher. Ah, é? Você está fazendo a formação. Aí, É, tá meio à distância ainda, mas vai acontecer. mas vai acontecer. Então, eu tive oportunidade de fazer aula aí, teacher. Quero fazer aula com você um dia também. De ir aprendendo com essas pessoas, com esses professores, e ver o caminho que eles trilham para chegar nesse cliente ou no paciente. E é isso que eu tenho tentado fazer com o meu paciente oncológico. Então, a Catherine, nesse programa, claro que ela trabalha com peso, mas aí eu faço com as minhas molas, porque eu preciso quantificar, e no MET também, né? Eu preciso quantificar esse trabalho. Ela só tem um protocolo. Tipo, se você tem que fazer 2 vezes por semana, tem as progressões. Então, no trabalho dela, eu tenho uma fase que é aeróbica, eu tenho uma fase que eu trabalho. Até tô com uma colinha aqui. Então, é o warm-up, né? O aquecimento, Aham, alongamentos, exercícios de core com peso ou resistência, e aí se alonga de novo. Essa é a sequência desse trabalho. E eu consigo colocar isso dentro do sistema do claro, Pilates, entendeu? Se eu com certeza. aumento a frequência cardíaca do meu paciente, por exemplo, fazendo 100 ou qualquer outro exercício, eu estou fazendo um exercício. Não estou falando de para um atleta aqui, tá? E é outro momento. Mas se eu aumento a frequência cardíaca dele, eu consigo trabalhar a parte aeróbica dele também. A gente sabe que tem os exercícios respiratórios todos. Então, eu agora trabalho também, trouxe esse outro sistema para dentro do Pilates, de como eu atendo os meus pacientes, né? Mudei um pouco a abordagem, o jeito de falar, eu penso muito, não fico muito falando mais em contração, contração, eu vi sua live. Para eles se moverem, né? Exatamente. Eu, na verdade, penso em expansão ainda mais do que só se mover. E aí são essas escolas todas que que eu fui passando por aí, né? Já conheço um pouco do gyrotonic, gyrokinesis, e aí você vai ver como que se completam. Eu tenho só esse muito cuidado para quando eu for, por exemplo, se eu for fazer um exercício na chair, por exemplo, que não for do sistema, que não for do Pilates, eu falo, olha, vamos antes fazer uns bounces. Eu posso usar um trabalho de fáscia primeiro para atingir aquele objetivo, para colocar ele dentro do meu sistema ali, Claro, né? Então, eu tenho usado essas ferramentas, mas aí eu dou nome aos bois. claro. Muito bacana, Lili. Muito bacana. É, E abrir para pergunta, se o pessoal tiver alguma pergunta aí para enviar. A gente só tem 5 minutos. ixi, Maria, vou. Ah, É muito bacana teu trabalho, Lili. Tem que botar a boca no trombone, amiga. Tem que divulgar. Tem sim, que. agora a gente está com um plano aí de um curso, né? Que a gente vai pegar toda a parte da oncologia. Ah, lá, sua teacher, trabalhamos com muitos clientes que fizeram mastectomia. É maravilhoso. Bacana. Não só para o Eu paciente. atualmente não tô com nenhum, nem
Nem pré, nem pós, nada. Nenhum oncológico. Que Mas é tudo bom, mas aquela coisa, né, também de conexão e de energia, né? Eu tô numa outra fase, então eu tô atraindo outro tipo mas de esses pessoa. pacientes, essa é uma população que infelizmente cresce muito, né? Os casos de Sim, câncer têm aumentado bastante. Então, em algum momento esse paciente chega. E quando esse paciente chega, não quer dizer que a gente vai falar só de dor, de sofrimento. Não é aham, por aí, é o contrário, sabe? Eu acho que você apresenta um outro mundo para ele. A gente vai falar com certeza. do que é para ser prazeroso. E o Aham, movimento, eu falo muito do que aconteceu comigo, como que eu me reconecto, como que eu me sim. recarrego mesmo através do movimento. E eu vejo isso. Super. Meu Deus, demais, demais. E A aí gente tu fala muito. tá Oi? com, sei lá, com outros profissionais, Sim, interdisciplinar, assim, uma é, equipe, talvez. isso é o mundo ideal, né? Que a gente gostaria que trabalhasse, assim. Numa equipe é importantíssimo que tenha um nutricionista, um enfermeiro. Se você tiver esse contato, é maravilhoso. O médico eu estou sempre em contato, mas é uma equipe muito maior do que isso, né? O radiologista, Aham. ah, tem milhões de outras Psicólogo coisas também assim. penso, né? Oi? Oi? Psicólogo também eu A penso. psicólogo é importantíssimo. Tem paciente que vai e fala, ó, primeira coisa É, que você precisa ir no psicólogo, lógico, com aquele jeitinho. Aí tem gente que nem volta mais, porque já só precisava de uma outra é, abordagem, uma é. outra palavra ali. Eu acredito que o Pilates ele é muito acolhedor, né, nesse sentido. Então vai acontecer cura de todos os cantos, assim, né? Exatamente. A gente não fala, eu sempre falo, o primeiro passo é atender esse paciente de maneira individual. E aí Uhum. depois é maravilhoso, porque o Pilates também vai dar essa oportunidade desse paciente, desse cliente estar com outras pessoas, ou que Aham. viveram aquilo, ou que não viveram, e Entendi. colocar numa, numa mesma aula, e trabalhando de maneira, ou uma turma mais homogênea, ou mesmo que não seja, você vai ver como que você pode trabalhar com ele. Então, dá muitas Muito possibilidades. A gente fala muito só de mastectomia, mas é importante falar que são diversos tipos de câncer, né? São vários pacientes, não é só mastectomizado. Eu atendo muito paciente que teve câncer de cabeça e pescoço, que é retirar a Aham. língua, mandíbula, parótida, que tem muitas Aham. complicações e tem várias fases no tratamento. E eu consigo. Outro dia eu usei o Next Stretch e foi tão. Outro dia não, né? Antes do Covid. Foi Sim, tão maravilhoso, assim, a resposta que eu fui tendo, que eu tinha um pouco de medo. E, enfim, legal, são legal. muitas possibilidades. Com Não, certeza. Muito bacana, Lili, muito bacana mesmo. Acho que quem ficou aí para assistir deve ter aberto a cabeça. A gente só tem sim, um minuto e meio, então eu te agradeço muito. Passa voando, né? Uma hora não é nada. é muito rápido, é muito É, rápido. mas já deu pro pessoal te conhecer, quem. Eu acho que a gente sai e volta para se despedir, para não se despedir tão assim na correria, pode ser? Pode, claro. Eu salvo essa e a gente volta só para se despedir, Tá, tá? Jó. Porque só tem um minuto, vai ser muito rápido. Então tá. Voltem, hein? Voltem.